Eu estava de pé no meu apartamento recém-reformado, passando a mão pela parede recém-pintada. Tudo estava perfeito, desde o piso de madeira até o lustre de cristal na sala de jantar. Aos 27 anos, eu finalmente havia criado o lar dos meus sonhos, graças ao meu sucesso no Banco Itaú e, para ser honesta, a herança do meu pai. Meu nome é Júlia e minha história não é exatamente feliz. Hoje estou organizando uma festa de inauguração e tomei a decisão questionável de convidar minha meia-irmã Beatriz e minha mãe. Só de pensar nisso, meu estômago se revira. Enquanto eu arrumava os petiscos em bandejas de prata na minha cozinha reluzente, lembranças da infância vieram à tona. O tormento constante de Beatriz, minha meia-irmã, que parecia ter prazer em destruir tudo que eu amava. Eu tinha 7 anos quando ela nasceu, fruto do relacionamento da minha mãe com Tiago, um homem que nunca se preocupou em se casar com ela, mas conseguia enviar cheques de pensão todo mês. Lembro-me do dia em que ganhei meu primeiro kit de arte no meu aniversário de 12 anos, um presente do meu pai. Mal tive por 2 dias quando encontrei Beatriz, então com 5 anos, derramando tinta por todo o carpete do meu quarto e usando meus pincéis caros para pintar as paredes. Quando corri chorando para a mãe, ela apenas deu de ombros. Ela é só um bebê, Júlia. Ela não sabe o que está fazendo. Mas Beatriz sabia muito bem. Como quando ela cortou meu suéter favorito com uma tesoura, aquele que papai me deu de Natal. Ou quando ela acidentalmente derramou suco no meu projeto de ciências na noite anterior à entrega. Cada incidente era recebido com a mesma resposta da mãe: não seja tão dramática, Júlia. A pior parte nem era o comportamento de Beatriz, mas a completa incapacidade da minha mãe de discipliná-la. Enquanto eu tinha regras e consequências, Beatriz parecia viver sem nenhuma das duas. Minha mãe estava ocupada demais aproveitando a vida confortável proporcionada pela pensão do meu pai e de Tiago para realmente ser mãe. Foi por isso que, aos 14 anos, tomei a decisão que mudou tudo: fui morar com meu pai. Ainda me lembro do rosto da minha mãe quando contei a ela. Ela não estava chateada por me perder, estava furiosa por perder os pagamentos da pensão do meu pai. Não nos falamos por anos depois disso. Viver com meu pai era como finalmente poder respirar. Ele incentivava meu interesse por finanças, me ajudava com o dever de casa e me mostrou o que significava ser valorizada. Quando ele faleceu durante meus anos de faculdade, foi como perder minha âncora. Ele me deixou toda a sua fortuna, o que me deu liberdade para perseguir meus sonhos, mas também fez o ciúme de Beatriz ficar ainda pior. A campainha tocou e senti meu coração acelerar. Os primeiros convidados estavam chegando. Graças a Deus, eram meus tios, não minha mãe e minha irmã ainda. Quando abri a porta, uma sensação genuína de calor se espalhou por mim com suas exclamações animadas sobre o apartamento. Logo o lugar estava cheio de amigos e parentes, todos admirando a cozinha moderna com suas bancadas de mármore e a elegante sala de estar com suas janelas do chão ao teto. Todo mundo estava se divertindo, bebendo vinho e compartilhando histórias. Tudo estava perfeito. O clique daqueles saltos altos ficou mais alto e lá estavam elas, minha mãe, com seu visual exagerado de sempre, e Beatriz, usando um vestido que parecia pintado no corpo. A festa estava em pleno andamento há mais de 1 hora, com o jazz suave tocando ao fundo e meus convidados envolvidos em conversas agradáveis sobre vinho e canapés. Era exatamente o tipo de reunião elegante e tranquila que eu queria. Beatriz parou na porta, franzindo o nariz enquanto observava a cena. Meu Deus, ela anunciou em voz alta, sua voz cortando o suave murmúrio da conversa: isso é uma festa ou um encontro social de asilo? A sala ficou em silêncio. Minha tia Caroline parou no meio da frase, o copo de vinho congelado a meio caminho de seus lábios. Ninguém riu da piada de Beatriz. Senti o calor subindo para minhas bochechas, mas me forcei a manter a compostura. Beatriz entrou no apartamento. Ela já tinha visitado muitas vezes, mas agora estava completamente renovado, ainda mantendo aquelas preciosas memórias do papai. Observei enquanto ela passava a mão pela nova bancada de granito na cozinha, inspecionava as luminárias de grife e espiava em todos os cômodos. O ciúme estava estampado em seu rosto. Eu já tinha visto aquela expressão muitas vezes para não reconhecê-la. Seus olhos tinham o mesmo brilho que tinham quando papai me comprou meu primeiro carro ou quando pagou minha mensalidade da faculdade. Então ela se virou, um sorriso se espalhando por seu rosto que fez meu sangue gelar. Este lugar é incrível, Júlia. Decidi que vou me mudar para cá na semana que vem.
Eu realmente ri, pensando que ela estava brincando, mas o sorriso de Beatriz não vacilou. Estou falando sério, ela disse. Este lugar é grande demais para só você ir, honestamente, você me deve. Você ganhou tudo do seu pai e o que eu ganhei? Nada. Beatriz, eu disse lentamente, tentando manter minha voz nivelada, você não vai se mudar para cá. Nunca. Esta é minha casa. Seu rosto se contorceu de raiva. Sua egoísta, ela gritou, fazendo vários dos meus convidados pularem. Você acha que é muito melhor que todo mundo porque o papai te deixou todo o dinheiro dele. Você vive neste apartamento chique enquanto eu e a mamãe mal conseguimos sobreviver. Eu esperava que minha mãe interviesse, para acalmar Beatriz ou pelo menos parecer envergonhada com seu comportamento. Em vez disso, ela deu um passo à frente, cruzou os braços e me lançou um olhar acusador. Júlia, não posso acreditar como você se tornou gananciosa, ela disse, balançando a cabeça. Será que te mataria ajudar sua irmã? Dar a ela um lugar para ficar depois de tudo que nossa família passou? Nossa família, repeti, minha voz tremendo. A família onde você deixou Beatriz me torturar por anos enquanto você não fazia nada? Essa família? Como você ousa? Minha mãe ofegou. Vamos, Beatriz, estamos indo embora. Claramente sua irmã se importa mais com seu apartamento chique do que com sua própria família. Beatriz saiu tempestuosamente, quase derrubando um vaso no processo. Minha mãe a seguiu, parando na porta apenas o tempo suficiente para me lançar um olhar de pura decepção. O mesmo olhar que ela me deu quando escolhi morar com meu pai. A porta bateu atrás delas e o apartamento ficou completamente silencioso. Então, como uma exalação coletiva, todos pareceram relaxar de uma vez. Minha tia Caroline veio e apertou minha mão, enquanto outros começaram a discutir silenciosamente o que acabará de acontecer. A vida voltou ao normal depois do desastre da inauguração. Mergulhei no trabalho, tentando esquecer o acesso de fúria de Beatriz e as acusações da minha mãe. Então, cerca de um mês após a festa, meu chefe me chamou em seu escritório. Júlia, precisamos que você cuide pessoalmente do contrato Meridian, ele disse, deslizando uma pasta pela mesa. É um grande negócio. 2 semanas em Belo Horizonte para organizar tudo. Assenti, já me preparando mentalmente para a viagem. Viagens a negócios faziam parte do trabalho e, honestamente, algumas semanas longe da cidade e qualquer possibilidade de encontrar Beatriz ou minha mãe soavam perfeitas. Naquela noite, enviei uma mensagem rápida para minha mãe, indo para Belo Horizonte por 2 semanas a trabalho. Só para avisar. Não esperava muito como resposta, mas o silêncio completo ainda doeu um pouco. Desde a festa, ela vinha me dando um gelo, provavelmente esperando que eu me desculpasse, como se eu tivesse algo pelo que me desculpar. As 2 semanas em Belo Horizonte foram exaustivas. Reuniões intermináveis, negociações de contratos e revisões de documentos até tarde da noite. Quando finalmente embarquei no meu voo de volta, tudo o que eu conseguia pensar era em afundar no meu confortável sofá com uma taça de vinho e finalmente relaxar no meu apartamento tranquilo. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o leve cheiro de álcool e cigarros no corredor do lado de fora da minha porta. Meu estômago se contraiu quando inseri a chave, mas nada poderia ter me preparado para o que encontrei lá dentro. Parecia que um tornado tinha passado pelo meu apartamento. Garrafas vazias e bitucas de cigarro espalhadas pelo chão. O caro sofá de couro branco coberto com o que pareciam manchas de vinho e marcas de queimadura. Minhas belas paredes recém-pintadas estavam desfiguradas com sabe-se lá o que, manchas de comida, respingos de bebida e o que parecia ser pichação intencional. Com as pernas tremendo, percorri a destruição. A enorme TV que eu acabara de comprar estava quebrada, cacos de sua tela espalhados pelo chão. Na cozinha, pratos sujos estavam empilhados na pia e algo que parecia comida para a viagem velha estava criando mofo nas minhas bancadas de mármore. Mas o pior ainda estava por vir. Quando empurrei a porta do meu quarto, encontrei Beatriz esparramada na minha cama, ainda usando sapatos, claramente desmaiada de bêbada. Minha roupa de cama branca impecável estava manchada de maquiagem e o que parecia ser molho de pizza. A visão dela ali, dormindo tranquilamente no meio de toda essa destruição, fez algo estourar dentro de mim. Agarrei seus ombros e comecei a sacudi-la. Acorde. Que diabos você fez com a minha casa?
Ela me afastou como se eu fosse uma mosca irritante, murmurando incoerentemente. Ótimo. Fui ao banheiro, enchi um copo com água fria e voltei para jogá-la diretamente no rosto dela. Beatriz acordou sobressaltada, cuspindo e xingando. Que porra há de errado com você? Ela gritou, com a maquiagem escorrendo pelo rosto. Pare de gritar e me diga como você entrou aqui. Cortei o fluxo de palavrões de Beatriz. E que diabo você fez com o meu apartamento? Beatriz limpou o rosto com minha fronha de algodão egípcio e teve a audácia de revirar os olhos. Mamãe me deu a chave reserva, ela disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Disse que eu poderia ficar aqui enquanto você estivesse fora. Mas este lugar era tão chato, todo chique, perfeito e completamente morto. Então eu chamei alguns amigos. A chave reserva, claro. A memória me atingiu como um soco no estômago. Eu tinha dado aquela chave para minha mãe anos atrás, logo depois que papai morreu e eu herdei o apartamento. Só para emergências, ela disse. E agora ela entregou para Beatriz sem nem me perguntar. Alguns amigos, gesticulei para a destruição ao nosso redor. Você destruiu completamente minha casa. Olhe para este lugar. Beatriz deu de ombros, pegando seu telefone no criado mudo. Tivemos algumas festas, ficou um pouco selvagem. Qual é o problema? Você é rica, pode simplesmente comprar coisas novas. Saia, minha voz estava tremendo. Saia do meu apartamento agora. Não, ela se jogou de volta na minha cama, rolando pela tela do telefone. Eu gosto daqui. Mamãe disse que eu poderia ficar e eu vou ficar. Lide com isso. Peguei meu telefone e apertei o número da minha mãe na discagem rápida. Ela atendeu na terceira chamada. Venha para cá agora, minha voz estava gelada. Venha ver o que sua preciosa Beatriz fez com meu apartamento. 28 minutos depois, sim, eu estava contando, minha mãe entrou pela porta da frente. Observei seu rosto enquanto ela absorvia a cena. As paredes manchadas, os móveis arruinados, as garrafas e o lixo por toda parte. Sua expressão mal mudou. Isto, eu disse, meu braço varrendo a devastação, é o que sua filha fez com minha casa. A casa que papai me deixou. A casa que eu acabei de gastar uma fortuna reformando. E você deu a chave para ela sem nem me perguntar. Minha mãe pegou uma garrafa de vinho vazia, colocou-a sobre uma mesa lateral e endireitou um porta-retratos torto. Não entendo por que você está tão chateada, ela disse, sua voz irritantemente calma. Então eles deram algumas festas. Você tem mais que dinheiro suficiente para consertar tudo. Não é como se você não pudesse pagar. Eu olhei para ela, sem palavras. Naquele momento, finalmente entendi algo que deveria ter percebido anos atrás. Ela sempre escolheria Beatriz. Não importa o que Beatriz fizesse, não importa quem ela machucasse, minha mãe sempre a defenderia, sempre justificaria suas ações, sempre esperaria que eu fosse aquela a ceder, a desistir, a dar mais. Pegue Beatriz e saia, eu disse por entre os dentes cerrados. Vocês duas, saiam do meu apartamento agora. Minha mãe se acomodou no meu sofá arruinado, afastando algumas bitucas de cigarro. Na verdade, acho que isso pode ser bom para vocês duas. Beatriz precisa de um lugar para ficar e você tem todo esse espaço. Vocês duas morando juntas poderia ajudar a reparar seu relacionamento. Reparar nosso relacionamento? Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela invadiu minha casa e a destruiu. Eu não invadi, Beatriz retrucou, agora esparramada na minha poltrona. Mamãe me deu a chave. Pare de ser tão dramática. Uma chave que ela não deveria ter te dado. Eu podia sentir meu controle escapando. Esta é minha casa. Minha. Papai deixou para mim, não para você, não para mamãe. Se vocês não saírem agora mesmo, vou chamar a polícia. Beatriz jogou a cabeça para trás e riu. Minha mãe se juntou a ela, ambas me olhando como se eu fosse uma criança fazendo ameaças vazias. Vá em frente, Beatriz provocou. Chame. O que você vai dizer a eles? Que sua irmã usou uma chave para entrar no seu apartamento? Que demos algumas festas? Buh. Com os dedos tremendo, peguei meu telefone e disquei 190. 190, qual é sua emergência?
Preciso de policiais na Rua das Flores 1542, apartamento 7B, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Alguém invadiu minha casa e se recusa a sair. Menos de 5 minutos depois, houve uma batida na porta. 2 policiais estavam no corredor, um homem alto com cabelos grisalhos e uma mulher mais jovem com o cabelo puxado para trás em um coque apertado. Sou a policial Oliveira, este é o policial Santos, a mulher disse. Recebemos uma ligação sobre uma invasão. Deixei-os entrar, observando seus olhos se arregalarem ao verem o estado do meu apartamento. Esta é minha casa, expliquei. Eu estava fora a trabalho por 2 semanas. Minha mãe deu minha chave reserva para minha irmã sem minha permissão, e ela tem estado aqui, dando festas e destruindo minha propriedade. Agora ela se recusa a sair. Sua metida, Beatriz avançou em minha direção, mas a policial Oliveira se colocou entre nós. Senhora, por favor, acalme-se, ela disse a Beatriz, que respondeu com uma enxurrada de palavrões que fariam um marinheiro corar. Você não pode me prender, Beatriz gritou. Isso é culpa da minha irmã por ser uma rica egoísta. O resto de sua diatribe foi interrompido quando o policial Santos começou a ler seus direitos. Beatriz lutou e gritou enquanto a algemavam, ameaçando processar todo mundo e me chamando de todos os nomes que conseguia pensar. Como você ousa? Minha mãe pulou, finalmente deixando cair sua fachada calma. Mandar prender sua própria irmã. Sua criatura ingrata e vil. Eu deveria ter sabido que você acabaria igualzinha ao seu pai, fria e sem coração. Ela saiu tempestuosamente atrás da polícia, gritando que estava chamando nosso advogado de família, me deixando sozinha no meu apartamento destruído. Fiquei ali por um longo momento, cercada pelos destroços da minha linda casa. Só a TV custaria milhares para substituir. As paredes precisariam ser completamente repintadas. Os móveis. Andei ao redor fazendo anotações no meu telefone, somando os danos. Eu poderia chamar um avaliador aqui, documentar tudo, levar Beatriz ao tribunal. Eu tinha mais que evidências suficientes, e com o comportamento dela na frente da polícia, nenhum juiz ficaria do lado dela. Mas enquanto eu olhava para a lista crescente no meu telefone, percebi algo. Eu não queria isso. Não queria passar meses ou anos em batalhas judiciais com Beatriz. Não queria ver o rosto dela do outro lado de um tribunal ou ouvir sua voz em depoimentos. Deletei a lista e fiz uma ligação diferente. Chaveiro de emergência 24 horas, uma voz rouca atendeu. Oi, preciso que todas as minhas fechaduras sejam trocadas imediatamente. É uma emergência. Uma semana após o incidente com a polícia, meu telefone acendeu com o nome da minha mãe. Quase recusei a chamada, mas algo me fez atender. Júlia, precisamos conversar, ela disse, sua voz mais suave do que eu ouvirá em semanas. Podemos nos encontrar no Café Riverside amanhã ao meio-dia? Acho que é hora de discutirmos tudo o que aconteceu. Senti um lampejo de esperança. Talvez ela finalmente tivesse percebido o quão erradas ela e Beatriz estavam. Talvez ela estivesse pronta para se desculpar. Tudo bem, concordei. Estarei lá. No dia seguinte, cheguei ao café pontualmente. Minha mãe já estava lá, sentada em uma mesa de canto com uma variedade de pratos à sua frente, os itens mais caros do menu. Salada de lagosta, massa com trufas e uma garrafa de vinho premium. Pedi apenas água. Júlia, querida, minha mãe disse, limpando os lábios com um guardanapo. Precisamos discutir o grave trauma psicológico que você infligiu à sua irmã. Quase engasguei com minha água. Desculpe. Ter Beatriz presa. Você tem alguma ideia do que isso fez com ela? Ela teve que passar horas na delegacia. Todos os amigos dela sabem disso. Ela está absolutamente devastada. Minha mãe balançou a cabeça tristemente. A única maneira de consertar isso é se desculpando e pagando uma compensação a ela. 25 mil reais devem cobrir o estresse emocional. Fiquei ali, atordoada em silêncio por um momento. Então as palavras vieram à tona. Você está falando sério? Beatriz invadiu minha casa, deu festas selvagens, destruiu milhares de reais em propriedade, e você acha que eu deveria pagar a ela? Minha mãe acenou com a mão, descartando minha indignação. Ah, não seja tão materialista, Júlia.
Então ela deu algumas festas, quebrou algumas coisas. Você é rica, pode facilmente substituir tudo. O dano emocional que você causou a ela, no entanto, não é tão facilmente consertado. Ela caminhou em direção à porta, então se virou com um sorriso que fez meu sangue ferver. Ah, e seja um amor e cuide da conta. Sei o quanto você gosta de ostentar sua riqueza. Observei-a sair, então olhei para a mesa coberta de pratos caros que ela mal tinha tocado. O garçom apareceu com a conta e pude ver que minha mãe até tinha pedido várias sobremesas para a viagem. A conta era de mais de R$ 400 por um almoço que ela mal havia comido. Entrei no meu apartamento parcialmente reparado, tirei os sapatos e sentei-me à minha escrivaninha. O encontro no café ficava se repetindo na minha mente. A demanda casual da minha mãe por R$ 25.000. Sua completa indiferença aos danos que Beatriz havia causado. A maneira como ela me deixou com a conta sem pensar duas vezes, assim como vinha fazendo há anos. Abrindo meu laptop, acessei meus registros bancários. Lá estava, em preto e branco. R$ 2.000 transferidos para a conta dela todo mês desde que papai morreu. Além de todas as contas de serviços públicos que eu pagava, os impostos sobre a propriedade da casa dela, o fluxo interminável de despesas de emergência para as quais ela sempre precisava de ajuda. Tinha começado após o funeral do papai. Minha mãe apareceu no meu apartamento chorando sobre como as coisas estavam difíceis financeiramente, como ela não conseguia fazer as contas fecharem. Estou velha demais para encontrar um emprego agora, ela disse, e com Beatriz ainda na escola. Eu me senti culpada por todos os anos que não tínhamos nos falado, por ter saído para morar com o papai. Então concordei em ajudar. Essa ajuda se transformou em um dreno sem fim. Novos eletrodomésticos quando os dela misteriosamente quebravam, roupas de grife porque ela precisava manter as aparências, reparos na casa que de alguma forma sempre custavam milhares. E através de tudo isso, ela nunca procurou trabalho, nunca tentou se tornar autossuficiente. Por que ela faria isso? Ela me tinha, seu caixa eletrônico pessoal. Abri um novo e-mail e comecei a digitar: Mãe, após a conversa de hoje, tomei uma decisão importante. A partir de agora, não enviarei mais pagamentos mensais nem cobrirei nenhuma de suas contas. O apoio financeiro que forneci sempre foi para ser temporário, não um arranjo permanente. Foi minha escolha ajudar você, não minha obrigação. Passei anos tentando compensar por ter escolhido morar com o papai, tentando provar que eu era uma boa filha financiando seu estilo de vida. Isso acaba agora. É hora de você e Beatriz se sustentarem. Não me contate mais sobre dinheiro. Julia, apertei enviar antes que pudesse pensar duas vezes. Então entrei na minha conta de pagamento de contas e cancelei todos os pagamentos automáticos para as empresas de serviços públicos dela. O telefone tocou menos de 15 minutos depois que enviei o e-mail. Deixei ir para a caixa postal. Tocou de novo e de novo. Finalmente, atendi. Como você ousa? A voz da minha mãe estava estridente. Eu sou sua mãe. Você tem a obrigação de cuidar de mim. Depois de tudo que fiz por você, é assim que você me retribui? Me cortando sem aviso? Você não fez nada por mim, eu disse, surpresa com quão calma me sentia. Você pegou, e quando eu precisei que você fosse mãe, quando Beatriz estava destruindo minha casa, quando ela estava tornando minha vida miserável, você sempre escolheu ela. Sempre exigiu mais de mim enquanto deixava ela fazer o que quisesse. Eu criei você. Eu alimentei você. Não, papai me criou desde que eu tinha 14 anos. Ele foi quem cuidou de mim. Você só viveu da pensão dele, e quando isso parou, você encontrou outra pessoa para sustentá-la. Agora é hora de você e Beatriz se sustentarem. Sua ingrata pequena, desliguei o telefone. Imediatamente começou a tocar de novo, mas não atendi. Em vez disso, bloqueei o número dela. Pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente livre. As mensagens começaram a inundar quase imediatamente após eu bloquear seus números de telefone. Primeiro pelo WhatsApp, depois Facebook, depois Instagram e até LinkedIn. Cada uma mais desesperada e com mais raiva que a anterior. Você está destruindo esta família, minha mãe escreveu. Espero que esteja feliz sendo rica e sozinha, Beatriz mandou mensagem. Só uma pessoa sem coração abandonaria sua mãe e irmã.
Você vai se arrepender disso quando precisar de nós. Eu as bloqueei em todas as plataformas, uma por uma, mas elas continuavam encontrando novas maneiras de me alcançar. Elas até começaram a enviar mensagens para meus amigos, contando histórias elaboradas sobre como eu as havia abandonado à pobreza enquanto vivia no luxo. Eu não estava correndo nenhum risco com minha segurança. Falei com Francisco, o porteiro do nosso prédio, explicando a situação. Minha mãe e minha irmã não têm permissão para subir sob nenhuma circunstância, eu disse a ele. Mesmo que elas digam que é uma emergência. Na noite seguinte, quando cheguei em casa do trabalho, Francisco me parou. Senhorita Júlia, sua mãe e sua irmã estiveram aqui há cerca de 1 hora. Elas tentaram me convencer de que tinham sua permissão para subir. Quando recusei, sua irmã ficou bastante exaltada. Tive que ameaçar chamar a segurança antes que elas fossem embora. Agradeci a ele e aumentei seu bônus de Natal na hora. Nas semanas seguintes, mergulhei na reforma do meu apartamento novamente. Novos móveis, pintura fresca, TV substituída. Apaguei cada traço da destruição de Beatriz, cada lembrança daquele pesadelo. Mas algo parecia diferente agora. Este lugar que uma vez foi meu santuário, minha conexão com o papai, parecia manchado. Através da rede familiar, ouvi histórias. Minha mãe e Beatriz estavam passando dificuldades financeiras, pulando de parente em parente, pedindo empréstimos que nunca pagariam. Elas estavam contando para todos que quisessem ouvir sobre como eu as havia cortado cruelmente, convenientemente omitindo a parte sobre invadir minha casa ou exigir compensação por ter sido presa. Encontrei Beatriz algumas vezes no bairro. Era inevitável, dado quão perto ela morava. Ela tentava me encurralar, alternando entre exigências raivosas e súplicas chorosas. Júlia, por favor, podemos só conversar? Somos família. Eu passava sem dizer uma palavra, meus saltos batendo no pavimento, meu coração acelerado, mas minha determinação firme. Na semana passada, me peguei olhando anúncios imobiliários. Apartamentos modernos em bairros diferentes. Edifícios seguros com políticas de acesso rigorosas. Lugares onde eu poderia realmente começar do zero, sem ansiedade constante de encontrá-las ou me perguntar se elas tentariam invadir novamente. O apartamento do papai tinha sido meu lar por tanto tempo. Guardava tantas memórias. Sessões de dever de casa na mesa da cozinha. Panquecas nas manhãs de domingo. Longas conversas sobre meu futuro. Mas talvez fosse hora de deixá-lo ir. Marquei um anúncio de uma cobertura em um novo empreendimento do outro lado da cidade. O prédio tinha segurança 24 horas, acesso privativo por elevador e uma vista deslumbrante da cidade. Mais importante, representava algo que eu venho buscando minha vida toda sem perceber: verdadeira independência. Uma página em branco. Amanhã vou ligar para a corretora. É hora de um novo começo, um que seja verdadeiramente meu.